Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa terceira mesa redonda do terceiro Seminário Poéticas da Diversidade, Imaginário, Cultura e Circulação de Saberes. Boa tarde também ao professor Cláudio do Carmo Gonçalves e a professora Madalena Almeida Vaz Pinto, que são os nossos palestrantes da nossa atividade. E, infelizmente, não vamos poder contar com a professora Isa, porque ela teve um pequeno problema de saúde, mas está tudo sob controle. Mas o problema impediu que ela participasse aqui, ela sente muito por isso. Então, nós vamos ter somente a professora Madalena e o professor Cláudio, não é? Bem, a nossa apresentação dos nossos colegas vai durar cerca de 20 minutos, e já que a professora Isa não vai poder se apresentar, eles dois vão poder ter um tempinho a mais, se for necessário, né? Mas o nosso querido amigo Pedro vai projetar na tela aí quando faltarem 5 minutos, né? Depois dos 20, ele vai projetar 5 minutos. Então, nós podemos começar, né? Sem mais delongas, para que haja tempo depois para um pequeno bate-papo com os nossos queridos alunos e todos que estão nos prestigiando aí para fazer perguntas e dialogar com os palestrantes. Então, seguindo a ordem aqui, nós temos a palestra intitulada Literatura Negro-Brasileira, Apontamentos, que vai ser apresentada pelo nosso colega, professor Cláudio do Carmo Gonçalves, da Universidade Estadual de Feira de Santana. E logo depois a palestra Um Livro Depois de Outros Livros, Rumor Branco e a Leitura, de Virgílio Ferreira, que será apresentada pela professora Madalena de Almeida Vaz Pinto, da UERJ. Então, como eu falei antes, vamos começar pelo professor Cláudio. Professor Cláudio, boa tarde. Professor da Universidade Cláudio do Carmo Gonçalves, da Universidade Estadual de Feira de Santana. O senhor tem a palavra. Bem-vindo. Obrigado, Luiz Manuel. Quero cumprimentar aqui, agradecer pelo convite de poder apresentar esse trabalho. A minha conexão está um tanto ruim, e eu já peço desculpas antecipadamente, mas espero que tudo transcorra bem. Então, quero agradecer de estar aqui, né, fazendo essa troca de conhecimento no âmbito do grupo de pesquisa Poéticas da Diversidade. O Luiz Manuel me apresentou como professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, né? Mas eu também tenho ligação com a UNEB. Então, são as duas universidades estaduais da Bahia, em que eu tenho vínculo, né? Tenho ligação. Então, quero cumprimentar, primeiramente, os líderes do grupo, professora Shirley, professor Paulo, Luiz Manuel, minha colega Madalena, que vai compor essa mesa comigo. E o que eu trago hoje aqui para a gente conversar um pouco, para a gente debater, gira em torno de algo que tem me sido muito caro, né, ultimamente, em relação aos estudos raciais, né? Que é uma discussão bastante conceitual, e aí eu vou tentar aclarar um pouquinho essa discussão, no sentido da gente trazer isso a debate. O título é Literatura Negro-Brasileira. Então, eu proponho alguns apontamentos. Eu iria chamar de introdução, mas, na verdade, é algo mais curto que uma introdução. Seria uma hipótese maior, né? Então, são apontamentos, são algumas
alguns aspectos que eu vou trazer para essa discussão, uma possibilidade conceitual em torno da literatura negro-brasileira, e aí, a partir daí, a gente vai conversando, né? Então, eu parto da ideia de um panafricanismo que está enraizado de tal forma no imaginário ocidental e brasileiro, em particular, que pensar algo diferente disto, se opor ou mesmo propor a reflexão em torno do tema, parece algo desafiador. Ao mesmo tempo que se torna uma atitude política, pois recupera uma semântica de resistência assentada historicamente nos primórdios desta construção. Quando o sueco Carl Linneu criou o sistema científico de classificação, ainda no século XVIII, no contexto das especulações científicas, mais tarde tido como cientificismo, né, que todos nós sabemos, estava dado o mote necessário a uma bem-sucedida escalada de dominação, que já se encontrava na praxis dos povos civilizados. Esta também uma classificação. Com efeito, Linneu cria a ordenação científica moderna, a taxonomia, que propõe uma diferenciação e, ao mesmo tempo, um agrupamento identitário entre as espécies. Ele não está sozinho. Segue-lhe o alemão Johann Blumenbach, que classifica a humanidade em raças. E o francês, talvez esse o mais conhecido desses nomes, né? E o francês Arthur de Gobineau, que daria a estrutura final desta narrativa, ao aproximar as teorias classificatórias, então conhecidas, com os aspectos humanos e sociais, estabelecendo, por assim dizer, no seu ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, os paradigmas raciais que viriam nortear a modernidade. Recorro a esta narrativa de fundação, para mostrar, em tons mais evidentes, que a lógica das raças, a qual resultou a predominância de uma, branca, sobre outras, negros, amarelos, indígenas, mestiços, ameríndios, entre outros tantos, é uma construção positiva no sentido de impor politicamente e culturalmente todo um grupo de indivíduos, sob o signo da dominação, fazendo-os acreditar nas suas incapacidades e impotências diante do registro da mudança. Vale lembrar que o dogma, assim como o cânone, são criados no bojo de um pensamento clássico sobre racionalização. O primeiro na antiguidade, e o segundo a partir do Renascimento europeu do século XV. Ao que parece, reside no espírito de movimentos de resistência no continente africano uma recente retomada da solidariedade e do panafricanismo, que viria a atingir o Brasil, inclusive conceitualmente, ao adotar a nomenclatura de afro-brasileiro. A ancestralidade, a herança como fator deflagrador, estimulam a pensar uma África de dimensões única, harmônica, em que desaparecem as diferenças coloniais e culturais, e que o tom solidário, com tendências a fincar suas bases raciais, é a grande tônica. A África é negra. Esse é o pensamento, é o pressuposto que parece reger o conceito de afro-brasileiro. E tal herança sentimental e racial é reproduzida de forma crescente, escamoteando uma profunda contradição, que tem nas mais recentes interpretações uma inclinação a mostrar a África fragmentada, pessoal, em que as nações afirmam-se nas suas respectivas culturas, histórias, literaturas, e cuja expressão mais visível resulta na luta pelas diferenças e não nas identidades, como se supõe. Aqui eu quero fazer um breve parênteses, no sentido dessa narrativa de uma África, de uma Pan-África, né,
de uma África absoluta, de uma África totalizante, do continente americano, do continente africano totalizante, que povoa o próprio imaginário ocidental e aí, particularmente, esse imaginário brasileiro, né? O imaginário nacional. E se a gente pensar o próprio currículo escolar, né, com as leis mais recentes que já estão em vigor, eu mesmo dou uma disciplina na graduação que propõe um estudo da cultura afro-brasileira. Quer dizer, nós temos no Brasil, tem-se essa tendência a trabalhar de uma forma una, de uma forma absoluta, o continente africano. Só que essa remissão ao continente africano é esse continente africano que povoa o nosso imaginário, esse continente africano negro. Né? E aí, completando o parênteses, em Portugal eu tive uma experiência bem próxima em Portugal, na Universidade de Lisboa, e foi curioso quando eu cheguei lá e pude constatar que havia uma disciplina de graduação, né? Da mesma forma que nós temos aqui letras em inglês, espanhol, né? Alemão, havia uma relação em uma graduação de língua africana, quer dizer, língua e literatura africana, mas esse africana, ele separava os países africanos de expressão portuguesa, de língua portuguesa. Angola, Moçambique, né, São Tomé. Então, você tinha uma graduação que era segmentada por esses países. Quer dizer, algo que é inimaginável a gente pensar no Brasil de hoje, quando a gente fala em uma literatura africana ainda, né, e com esse sentido afro-brasileiro. Seguindo, fechando parênteses, o argumento razoável projeta a antinomia em termos de ideias. As literaturas vistas de uma forma excêntrica, ou seja, fora do ponto de vista de quem as produz, remete à totalidade, ao absoluto, apagando as diferenças e dando às identidades um mérito que sabemos se mostra excludente. Assim, em lugar de literatura angolana, moçambicana, santomense, para ficarmos na expressão de língua portuguesa, temos a literatura africana. Em lugar de literatura mexicana, colombiana ou chilena, temos a literatura latino-americana. Em lugar de literatura da Martinica, cubana ou haitiana, temos a literatura caribenha. Certamente, poucos ouviram falar da literatura vietnamita, indonésia ou paquistanesa, mas sim da literatura asiática. Contrário senso, o que prevalece no mundo ocidental são literaturas nacionais que tornam hegemônicas as visões de mundo. Destarte a literatura inglesa, francesa, espanhola, italiana, dão padrão, o cano unicamente dominante no mundo. O consenso de diáspora negra está dado de comum que propriamente na realidade atualizada. É na diáspora, no espalhamento das culturas negras no mundo, oriundas da África Negra, que se encontra o que mais se aproxima do fato cultural e político dos povos na contemporaneidade. É recorrente, neste sentido, o engano que pressupõe a literatura africana, mesmo a que resulta em diáspora como um todo. Essa África não são com tons de intenção e utopia europeia.
difundida por muitos séculos e que tem entre suas funções o domínio territorial e espiritual. Então, se a ideia de África vem carregada dessa especificidade, que remete a um panafricanismo, incorre-se no imenso paradoxo. Neste caso, herança de quem? De qual África? Como se sabe, o processo que graçou no continente africano, levado a cabo ao longo dos séculos XV e XVI, o início do processo de colonização, que se confunde com a subjugação dos povos africanos. É errôneo pensar que o etnocentrismo começa aí. O que os europeus fazem, a dominação, já era bastante conhecida, inclusive entre os africanos. É ilustrativo a série de TV de enorme sucesso, Raízes. Vocês estão me ouvindo bem ou está muito... De vez em quando dá umas quedas aqui? Tem falhado um pouco aqui, Cláudio. Está dando para entender. A conexão, mas de modo geral tem dado para ouvir você, sim. Tá. É ilustrativo a série de TV de enorme sucesso, Raízes, no original produzida em 1977, com um remake em 2010, baseado no livro Negras Raízes, a saga de uma família americana, de Alex, publicado em 1976, o livro, né? Se, por um lado, o livro tem o mérito de registrar a importância da memória oral, bem como afetiva, que serviriam como narrativas de resistência, serve também para demonstrar o quanto a visão etnocêntrica foi construída e imposta ao longo dos séculos. A África, com seus mais de 54 países, tem menos em comum do que se supõe o imaginário ocidental. Se há algo em comum, este não reside propriamente na identidade, e mesmo fenóticas são tão distintas, especialmente quando verificamos que a África pode ser vista em pelo menos duas grandes partes, deserto do Saara. Uma perdi aqui. Uma abaixo do deserto do Saara, a África subsaariana, mais conhecida e frequentemente associada não só geograficamente, mas simbolicamente a uma África pobre, miserável, ignorante, também são frequentemente associados a essa África subsaariana. Outra, norte, acima do Saara, mais associada provavelmente ao Oriente Médio. Cláudio, a sua conexão deu uma piorada e sua imagem congelou. Agora deu uma melhoradinha na imagem, mas seu som está chegando com um pouco de delay. Parece que não tem como você fechar um pouco a câmera para ver se melhora um pouco a conexão. É o que o Pedro está pedindo para eu passar para você aqui. Tá, vou ver isso. Eu liguei a outra. Vamos ver se agora vai. Ok. Então, outra, melhorou? Vamos? Melhorou um pouquinho. Outra ao norte, acima do Saara, mas inevitavelmente ao Oriente Médio, cuja proximidade com a Europa geográfica atenua
sua relação com o próprio território original, chegando-se ao ponto de muitos desconhecerem sua vinculação ao continente africano. São os casos de países como Egito, Marrocos, Tunísia, entre outros. Sem dúvida, essa divisão é consequência de um processo de colonização protagonizado por ingleses, franceses, italianos, espanhóis e os próprios portugueses, que iniciam com os mais variados propósitos o empreendimento ultramarino em África, sendo os portugueses os primeiros, né, o que mais nos interessa no caso aqui. O resultado, séculos depois, desse conjunto de interferências expansionistas, foi uma multifacetada sociedade, com injunções na cultura, na história, na política, na língua e na pele. Fica claro que, ao final do processo, ainda no século XVI, e que é acentuado no século XIX, existe uma fragmentação do continente africano, com uma influência e domínio de vários países europeus na colonização. O grave acento que se deve observar deste processo é que, entre as várias diferenças que são a base simbólica de edificação do continente africano, o mais notável é o fenótipo, cuja consequência evidente inscreve uma África subsaariana, que é negra, ao passo que a África ao norte é branca. Ou seja, a África negra ou branca são duas das muitas Áfricas possíveis. Com efeito, a vinculação da literatura produzida no Brasil com alguma descendência africana, seja ela associada à temática, à autoria, à historicidade ou linguística, entra com fator O Cláudio, tem como você dar uma melhorada aí, fechar mais um pouco a câmera, porque você está congelado agora. Não sei se você está me ouvindo também. Cláudio, você voltou agora, Cláudio. Parece que está melhor. Parece que está mais próximo. Tá, e você retoma um pouquinho o que você estava falando. Tá. Outro problema que se coloca neste ponto diz respeito a uma possível relatividade que o termo adquire, levando-nos a acreditar numa resolução inócua. É Kuti quem observa de forma definitiva, neste sentido, quando se refere ao termo afro-brasileiro ou ascendente, ou descendente, perdão. Abro aspas. Ele funciona como elemento atenuador que diluiria o sentido político de afirmação identitária, contido na palavra negro. É Cláudio, certo que... Cláudio, seria bom... desculpa interromper você tão abruptamente, mas você poderia voltar um pouquinho quando você estava falando das questões da África em si, a África branca, você podia retomar aquela parte, porque isso ficou muito prejudicado e está tão interessante a sua apresentação que não quer que os nossos assistentes fiquem frustrados. Está muito boa mesmo, né? Mas eu também fiquei curioso. Só retomar um pouquinho, se possível, desculpe. Tá? Vou retomar aquele último parágrafo, né? Quando eu falei que é grave o acento que se deve observar deste processo que há entre as várias diferenças que são a base simbólica de edificação do continente africano. O mais notável é o fenótipo, cuja consequência evidente inscreve uma África subsaariana, que é negra, né, essa África subsaariana, abaixo do Saara, ao passo que a África ao norte é branca. Ou seja, a África negra ou branca são duas das muitas Áfricas possíveis, né? O que nos leva a pensar a partir desses dados. Com efeito, a vinculação da literatura produzida no Brasil com alguma descendência africana, seja ela associada à temática, à autoria, à historicidade ou linguística, encontra acomodação no termo afro, o que desconsidera fatores políticos na construção dessa imagem.
Aí eu abro aspas para o CUT, né? Sobre o termo negro. Ele funciona como um elemento atenuador, quer dizer, o termo afro, na verdade. Ele funciona como um elemento atenuador que diluiria o sentido político da afirmação identitária contido na palavra negro. É certo que, por abraçarem toda a gama de variações fenópticas inerentes à mestiçagem, termos como afro-brasileiro ou afrodescendentes trazem em si o risco de assumirem sentido homólogo ao do signo pardo, tão presente nas estatísticas do IBGE. Fecho aspas. É nítida a conclusão que remete à hierarquização das raças, supondo que a politização daquela classificação, iniciada no século XVIII, a que eu me referi, o que se tem é mais uma atenuação, na qual os termos mestiço, moreno, escuro, entre outros, são exemplares de um apagamento e restrição que não constitui somente não constitui somente o conjunto da ficção brasileira, mas que invade a própria estrutura do texto, seja em seus personagens, seja na expectativa, seja no espaço. A literatura não deveria ter cor, ser apenas e tão somente a ficção em que as pessoas são representadas, são apresentadas, são vividas. Mas em algum momento, sabemos qual, foi tomada por uma realização assentada num padrão, cujo desconforto ou a inconformidade gerou o alijamento e a marginalização. Uma literatura negra, antes de significar um reforço do estigma da segregação, ao apontar para determinados limites culturais, pode representar um ato permanente de resistência, de registro, embora tardio, de refutação aos cânones imperativos a que é submetido. De outro modo, o prefixo afro remete, como vimos, a uma vinculação espacial histórica, tornada homogênea e absoluta, que facilitou o imperativo da dominação. Assim, a desvinculação desta categoria, afro, guardada talvez os laços afetivos e sentimentais, a rigor, reforçam o entendimento de que a semântica vasta do termo negro deva ser relativizada. Mas como pensar uma literatura negro-brasileira? Em que medida essa identificação pode ser feita? Não há consenso quanto a isso. E talvez o dilema nos remeta à mesma problemática apontada por Eduardo de Assis Duarte, em referência à possível literatura afro-brasileira, cuja gama caracterizadora passaria pela autoria, por temas, bem como por certos traços característicos que sublinhariam a subjetividade negra. Deste modo, não é difícil alinhar uma variedade de autores pontualmente vinculados a esta literatura negro-brasileira, pelos mais diversos motivos. Desde o improvável e revisado Machado de Assis, né, que, no contexto atual, ganhou... Machado de Assis, quando eu comecei, e acredito que todos nós que estamos aqui, ao menos na mesa, né, passamos por isso, pegamos um Machado de Assis mestiço, né, passamos por um Machado de Assis um Machado de Assis branco, ou que nem se falava, né, quanto à etnia do Machado. Depois passou-se a... Cláudio, sua imagem está muito boa. Agora o som deu uma falhada. Eu parei, quando deu a variada aqui, eu parei. Não avancei. Voltou? Voltou.
Então, todos nós pegamos esse Machado de Assis, que veio de branco, e chegamos ao par, passamos pelo pardo, e hoje, nesse contexto politicamente correto, no contexto contemporâneo, o Machado de Assis é negro, né? Ou é um Machado de Assis afro-brasileiro, melhor dizendo. Então, esse improvável e revisado Machado de Assis, passando pelo Luiz Gama e Maria. Jefferson Tenório, Ney Lopes, entre outros. A delicada acomodação de autores neste viés traz situações curiosas, como atribuída ao escritor Paulo Scott, que se autodeclarou negro, contrariando a aparência. Mas é inegável que um extrato apenas não se mostra suficiente nesta filiação, embora haja casos em que seja suficiente. Bons termômetros são obras que reúnem a força e uma série de elementos invisíveis e simbólicos, inclusive o liame de uma certa memória coletiva no seu resultado final. Me refiro a casos como um defeito de cor, torto arado, o avesso da pele e o instigante, o sol na cabeça. Este último, embora não revele explicitamente personagens e experiência autoral negra, deflagra no leitor aquela espécie de catarse da memória hereditária, a qual apenas se sente. É sempre bom lembrar que o paralelo com a cultura norte-americana nos revela algumas possibilidades e, neste sentido, talvez a melhor ilustração se dê no âmbito da música black, que continua imbatível na sua contundência e expectativa de resistência político-cultural. O black conserva sua força histórica em termos de música. No entanto, não se dá o mesmo em outros campos da esfera cultural. No cotidiano, embora o black seja menos ofensivo, né, e aí eu estou falando da cultura norte-americana, no cotidiano, embora o black seja menos ofensivo, inclusive desdobrando-se para o atenuante black person, prevalece o African American. Né? Portanto, essas considerações mostram o quão permanece difícil a adoção plena do termo negro, cujo elemento em qualquer esfera ou cultura, mesmo uma transnacional como a norte-americana, pode ser salientado. Cláudio, só para te avisar que talvez você não tenha visto aí no celular, a gente deu um tempinho a mais para você por causa das falhas aí técnicas, né? Mas se você ir chegando ao final aí, a gente agradece, porque tá maravilhoso, né? Mas é por causa do tempo mesmo, tá bom, querido? Tá, sem dúvida, estou finalizando. 2 minutos. Então, a compreensão de que a literatura não escapa a essa lógica, daí o caso cada vez mais frequente do termo afro como prefixo, sobretudo no contexto politicamente correto, permite perceber o quanto é necessário a afirmação orgânica, refutando modelos historicamente comprometidos com o poder dominante. A literatura brasileira deveria ser uma só, com suas nuances inerentes, mas diante da inevitabilidade das taxonomias, é mister atentar para formas que realizam de maneira mais objetiva e verdadeira a captação da realidade que se apresenta, ou se apresentou. Qual é o caso da literatura negro-brasileira? Então é isso, eu finalizo aqui a minha fala e agradeço. Obrigado.
Oi, Cláudio, muito obrigado mesmo por sua fala bacana, instigante. Nós vamos ter um tempinho para falar sobre ela ainda, tá certo? Assim, Então, agora, tenho certeza que apesar das pequenas falhas que ocorreram, deu para a gente entender assim, de uma forma bastante completa, tá? E dá ponto da gente ficar com as caraminholas aqui, né, para fazer umas perguntinhas para você. Bem, muito obrigado, Cláudio. Então, agora nós vamos passar a palavra à professora Madalena de Almeida Vaz Pinto, da UERJ, tá? A palestra intitulada Um Livro Depois de Outros Livros, Humor Branco e a Leitura de Virgílio Ferreira. Por favor, professor. Obrigada, Luiz. Vocês estão me ouvindo bem? O meu som está bom? Tá, ok. Muito bem. Eu gostaria de começar dizendo algumas palavras que não se relacionam exatamente com o meu texto. Uma delas é sobre esta calamidade que estamos vivendo e que todos estamos assistindo e que eu acho importante salientar, reforçar a ideia de que a nossa resistência, o facto de, não obstante estarmos aqui, estarmos trabalhando e estarmos fazendo um esforço de pensamento, não é de jeito nenhum colocar esse aspecto de saúde pública, de Covid, em segundo lugar, ou nem sequer é um desvio dessa questão. É uma forma de continuar, né? É uma forma de continuar perto dos alunos, perto de nossos colegas, pesquisadores e pesquisadoras, mas não é de alguma forma, e isto que fique muito claro, uma forma de minorizar ou de esquecer a situação em que nos encontramos. Esta era a primeira coisa que eu gostaria de dizer. A segunda é que eu gostaria de dedicar a minha fala ao colega Fernando Monteiro de Barros. É um colega do qual eu não era íntima, exatamente, mas éramos colegas, tínhamos uma relação amistosa, e a maneira trágica e repentina com que ele nos deixou me impressionou muito, e eu acho que nós vamos, enquanto grupo, vamos ter que fazer um certo esforço para retomar o grupo, apesar desse vazio. Dito isto, eu vou então agradecer aos meus colegas Shirley Carreira e Fernando Monteiro de Barros. Desculpem, é um ato falho, mas é um ato falho bom. E vou agradecer também ao colega Paulo César de Oliveira o convite para fazer parte deste grupo Poéticas da Diversidade. É a minha primeira vez aqui e isso me enche de prazer e de alegria. Há uma imagem forte no livro O que é a Literatura, de Jean-Paul Sartre, aquela dos escritores franceses, os mais burgueses do mundo, bem alimentados, bem vestidos, morando confortavelmente, necessariamente bacharelados, para quem a escrita alimenta-se de uma literatura já feita. Cito Sartre: bem antes de começarmos o nosso primeiro romance, já tínhamos o hábito da leitura. Fecho a citação. O escritor burguês deseja a glória, o reconhecimento. No polo oposto, continuando na reflexão do Sartre, está o escritor americano, aquele que antes de escrever livros pratica outros ofícios e depois de escrever retorna a eles sem fazer da literatura um meio de vida ou um meio de alimentar a sua solidão. A seus olhos, cito o Sartre, o mundo é novo, tudo está por dizer. Fecho aspas. Para ele não existe tradição a respeitar e essa falta obriga-o a encontrar a cada texto o modo de escrevê-lo. Sartre ressente-se da falta de frescor da literatura francesa do pós-guerra, uma literatura por onde perpasse no sopro de vida vivida uma escrita apreendida no ato de escrever e não através de uma vida livresca recebida por interpostos textos e pessoas. Recorde-se que Sartre procura, o que é a literatura, responder à crítica sobre o seu suposto excesso de engajamento e vai fazê-lo tentando repensar o papel da literatura.
É no capítulo Situação do Escritor em 1947 que essa defesa é mais enfática, sendo necessário levar em consideração o contexto no qual o Sartre escrevia, o imediato pós-guerra, em que a experiência da ocupação e da resistência ainda estavam muito vivas. Algumas das afirmações aí defendidas, como nos lembra a pesquisadora Leila Perron Moisés, entram em contradição com as outras dos primeiros capítulos do livro, pelo seu excesso de exigência de engajamento. No fundo, e talvez seja isto que comove Deleuze quando fala sobre o Sartre e afirma que ele foi o seu mestre, Sartre não quer abrir mão da coletividade, teme, talvez com razão, o cada um por si e tenta repensar uma espécie de uma função ainda advinda da possibilidade da literatura. Digamos, para começo de conversa, que Rumor Branco, de 1962, o livro de que proponho falar aqui, carrega o frescor a que se refere Sartre, uma espécie de um ímpeto primeiro, que não cede diante da tradição literária e conserva uma relação de intensidade entre arte e vida. Faço um breve resumo. É um texto estruturado em fragmentos, 7 no total, composto, portanto, de pequenos textos, não necessariamente interdependentes e não necessariamente alinhados cronologicamente, o que desafia o leitor a construir ele uma história. Por suas páginas, perpassa uma experiência de solidão, uma solidão existencial, mas também uma solidão cósmica. E este aspecto é importante porque propõe um reposicionamento do lugar do homem que escapa ao existencialismo, ao retirá-lo de um lugar central. Se esse aspecto o afasta do humanismo existencial, já a presença de uma interrogação, que poderemos chamar de metafísica, aponta para a sua continuidade. As personagens, se por um lado têm uma ligação com a realidade histórica, há cenas que se passam tendo como pano de fundo o Alentejo, região de Portugal dos grandes latifúndios e por isso também das lutas emancipatórias, ou então cenas em que se passam em Lisboa e que abordam a questão da literatura, da ditadura, desculpem. Há também outras desvinculadas de uma realidade palpável, por onde perpassam alusões bíblicas e momentos introspectivos, além de exercícios de intertextualidade. O ritmo do texto é rápido, alucinante, as regras gramaticais são subvertidas, a pontuação muitas vezes abolidas. Não é, portanto, de estranhar que Rumor Branco tenha desassossegado o meio literário português, na sua maior parte dividida à época entre duas correntes literárias preponderantes, existencialismo e neorrealismo. Comentá-las hoje, curiosamente, permite encontrar paralelos com debates contemporâneos em torno das questões da representação e da subjetividade entre o que a arte pode propor inesperadamente via uma experiência de fabulação e a arte como exercício de representação e responsabilidade cidadã. Quando Almeida Faria escreve Rumor Branco, em 1962, Virgílio Ferreira já era autor de muitos romances, entre os quais Manhã Submersa e Aparição, textos de ruptura na literatura portuguesa, além de ensaios e de alguma poesia. Sabemos que a trajetória de Virgílio Ferreira começa ligada ao neorrealismo. Sabemos que o autor, à medida que avança em sua escrita romanesca e paralelamente em seu ensaísmo, vai se afastando dessa vertente de literatura engajada e avança na direção do que é possível definir por uma literatura assente na reivindicação de uma dimensão subjetiva. Entretanto, se o romance autodiegético, ou romance em primeira pessoa, determina uma posição de enunciação precisa, aquela em que o narrador da história relata as suas próprias experiências como personagem central da história, não dá bola de cristal a ninguém para adivinhar as combinações e misturas que são possíveis entre vida e obra. Rumor Branco adota esta voz, em primeira pessoa, e a edição que tenho em mãos, publicada em 1992, pela editora Caminho, procura situar o leitor do romance neste contexto, reproduzindo a polémica que então se gerou entre Virgílio Ferreira e o autor do prefácio,
já então considerado um existencialista, e Alexandre Pinheiro Torres, um dos mais importantes críticos neorrealistas. Começo com a pergunta: qual a razão de Almeida Faria ter pedido a Virgílio Ferreira que escrevesse o prefácio a seu livro? E afinal, o que fazem os prefácios? Pergunta diabolicamente simples, como nos disse Derrida. Talvez pretendesse desse autor uma chancela, uma legitimação, indicando aos leitores, os destinatários diretos do seu texto, o seu distanciamento da literatura neorrealista. Isto não significa, entretanto, que pretendesse aproximar Rumor Branco da literatura existencialista. Aliás, nada fácil de definir. Lembro, a propósito, o texto de Virgílio Ferreira, publicado em um dos seus ensaios, Espaço do Invisível, número 2, no texto chamado Existencialismo e Literatura, onde ele afirma, e vou citá-lo: não há corrente alguma literária existencialista. Para ser rigoroso, continua, poucos escritores, Sartre, Simone de Beauvoir e poucos mais, se declaram existencialistas. Camus, da mesma geração, por exemplo, recusava a definição. De facto, nota o escritor, o existencialismo não é, ao contrário de outros movimentos literários, não é fácil de definir. E esta dificuldade deve-se ao facto de ser quase impossível isolar um conjunto de características formais que o determinem. Talvez por isso, por outro lado, a designação de literatura existencialista possa ser ampliada, sendo até possível considerar existencialistas escritores que antecedem a própria filosofia existencialista. Cabe então voltar rapidamente ao texto de Sartre. O existencialismo é um humanismo que acabou por fixar, em parte, o sentido com que esta palavra é usada em Virgílio Ferreira. O existencialismo é uma corrente de pensamento filosófico que considera o homem definido por suas ações sem uma natureza humana que o determine a priori. Diz Sartre, se há duas correntes existencialistas, a cristã de Gabriel Marcel e Jaspers e a ateia, se ambas compartilham a convicção de que a existência precede a essência, há grandes diferenças entre as duas. Sartre exemplifica de uma forma simples. Um corta-papéis é fabricado para exercer uma determinada utilidade, definida antes da sua existência. A sua essência precede a sua existência. Do mesmo modo, se parte da ideia de um Deus criador, como fazem os existencialistas cristãos, acredita-se que Deus conhece o que cria e o faz seguindo uma determinada concepção. Ora, diz Sartre, o existencialismo ateu, defendido por ele, é mais coerente. Não pode existir natureza humana, porque não existe um Deus para determiná-la. O homem é o ser que existe antes de ser definido por qualquer conceito. Gostaria agora de aproximar estas observações do prefácio de Virgílio Ferreira a Rumor Branco, e cito Virgílio Ferreira: sempre um homem é o primeiro homem, porque o seu mundo é a reinvenção do mundo. A sua voz é uma voz original. Fecho aspas. E se esta afirmação primeira do referido prefácio estabelece laços evidentes com o pensamento existencialista, a continuação do texto está marcado por um tom indagativo em torno das aproximações entre o Rumor Branco e o novo romance que então se praticava na França. Se reconhece no texto características formais condizentes com este novo romance, por exemplo, a quebra da linearidade narrativa, a pulverização da história em fragmentos, a inexistência de uma história e antes a presença de uma voz, esta hipótese avança e recua, como se houvesse uma espécie de recusa em assumir essa opção no jovem escritor e, por outro lado, um desejo de que ele viesse a reconsiderar a sua aproximação com essa nova poética. Eu acho que aqui vale a pena fazer uma à parte, que é o seguinte: o novo romance francês teve uma má acolhida em Portugal. O lugar destronado em que o sujeito aí aparece nunca foi bem entendido pela crítica portuguesa, nem sequer como uma proposta com vias ao seu reposicionamento. Fecho estas aspas. Virgílio Ferreira
termina definindo Rumor Branco como um romance de aprendizagem, o que lhe permite manter a posição de padrinho deste novo escritor e, por outro lado, tomar uma distância cautelosa em relação a eventuais caminhos futuros que este venha a escolher nos seus próximos romances. E talvez, por enquanto, se tivesse até deixado de ficar por ali, à espera de novas produções do autor, não fosse a crítica do Alexandre Pinheiro Torres a filiar maldosamente Rumor Branco ao romance existencialista virgiliano, o que acabaria por acionar a sua verve de polemista, Virgílio Ferreira, e prolongaria a discussão entre os dois críticos. Foram 5 textos ao todo publicados no Jornal de Letras e Artes entre janeiro e fevereiro de 1963. Destaco rapidamente a ironia de Pinheiro Torres a chamar Virgílio Ferreira de romancista metafísico, a classificar de inverossímeis as suas inquietações filosóficas e as personagens do seu livro completamente destituídas de realidade. Perigosamente seguidas, diz o Pinheiro Torres, agora por Virgílio Ferreira. Destaco, por sua vez, a resposta contundente, uma delas, de Virgílio Ferreira. Diz ele, em relação a Pinheiro Torres, então este crítico não sabe que a verossimilhança de um romance tem que ver com a sua organização interna, com a organização dos seus elementos? Como diabo é que este sujeito tem lido romances e visto pintura? A fiscalizar as parecenças? Fim de citação. Enfim, o que poderia ter sido uma oportunidade de confrontar diferentes posicionamentos críticos sobre o romance, converteu-se, em parte, em ataques pessoais sem grande valor crítico. Entretanto, talvez seja possível indagar se este fiasco não configura uma espécie de aporia crítica diante da impossibilidade de acomodar um texto com tal carga de ambiguidade como Rumor Branco em um campo literário ainda fortemente polarizado. Recorda-se a este propósito as observações de Eduardo Lourenço, Jorge de Sena e do próprio Virgílio Ferreira, a reclamarem do patrulhamento sofrido pelos não filiados à estética majoritária, o neorrealismo, e por isso acusados de conivência com o regime ditatorial de Salazar. Porque falar de Rumor Branco é falar de um texto que perpassa várias atmosferas, diferentes tempos. Um tempo que se poderia dizer o tempo do começo do mundo e também um tempo português de trevas, ainda sem futuro. Um tempo de descoberta juvenil, de finitude, de luta. Daniel João, personagem principal, se é que o termo personagem é o mais apropriado, é uma espécie de sujeito em devir, que a cada fragmento assume uma configuração. Proletário, jovem burguês, preso político. Rumor Branco é um texto denso, que porém não se esgota na autorreferencialidade. O engajamento não se sobrepõe aqui ao trabalho com a linguagem. Não abre mão de uma opacidade a demandar tempo de leitura, nem tampouco resvala para uma mensagem panfletária. Há luta de classes em Rumor Branco, sim, mas não só luta de classes, como luta intraclasses. As figurações do poder são neste texto problematizadas, mas insidiosas, mais cinzentas, mais difíceis de discernir. E este parece ser, sem dúvida, um dos méritos do livro. Almeida Faria, com apenas 19 anos, assume um lugar de escrita, escreve a partir de uma situação, a de burguês, mas não se cristaliza nela. É hábil em dar a ver como a atmosfera rarefeita da ditadura está presente na sociedade como um todo, dentro do sujeito, nas famílias ricas ou pobres, e pode recair pesadamente sobre o jovem burguês pelo peso das convenções e a claustrofobia da repetição. Rumor Branco consegue, a meu ver, dar voz a uma angústia existencial intrínseca e por isso trágica, que não se deixa nomear, que ultrapassa a questão da vida prática e por isso não se deixa seduzir pelo discurso ideológico da desigualdade. Seria injusto não reconhecermos muitos destes aspectos em Virgílio Ferreira. Qual é, afinal, a razão maior da dissidência de Virgílio Ferreira em relação ao neorrealismo? É a reivindicação de um espaço invisível, como ele chama, para além do pão do nosso de cada dia e da importância da desigualdade social. Cito Virgílio. Só poderemos reconhecer que o pão não basta depois de o pão não nos bastar.
Mas uma reação igualmente injusta seria a daqueles que nos propusessem que apenas nos preocupássemos com a conquista desse pão. Fecho aspas. Há, sim, em Rumor Branco, aproximações evidentes com o existencialismo virgiliano. Cito algumas frases. Fomos criados para que nos criássemos. Fecho aspas. Outra frase. Os homens não nascem, mas se fazem. Fecho aspas. A cada instante se fazem, e nisso está a liberdade deles. Mas há também evidentes e intencionais afastamentos, como se percebe pela situação a seguir. Cito o Rumor Branco. Não sei se me compreendes, se os outros me podem compreender, se alguém poderá compreender alguém, assim ao contrário de Alberto Soares, que procura justificar a vida em face da inverossimilhança da morte, e eu procuro antes justificar a morte em face da inverossimilhança da vida. Ora, este Alberto Soares é o personagem principal de um dos romances mais importantes do Virgílio Ferreira, chamado Aparição, e onde ele coloca de uma maneira muito enfática a questão ontológica da subjetividade. Ou seja, nesta frase do Rumor Branco há um distanciamento, né? É todo um modo de pensar a subjetividade, melhor, a intersubjetividade, que se mostra aqui abalada. Volto a repetir a passagem. Não sei se alguém poderá compreender alguém. E esta, no fundo, pergunto, não é uma das indagações fundamentais do novo romance francês e desta tentativa do novo romance português? Não demandaria ela uma atenção ética maior? Quanto tempo é que eu tenho, Pedro? Eu já estou quase, ou ainda posso usar mais um pouquinho? Já projetou os 5 minutos? Eu perguntei ele agora, Madalena. Eu acho que ele não... Ah, sim, 5 minutos agora. Ele projetou agora. Ok, então vou lá, vou tentar rapidinho aqui. Deixa eu também fazer aqui uma escolha rapidinha. Sim. Sabemos o quanto Virgílio Ferreira se situou criticamente em relação à nova forma romanesca, o novo romance, e a considerou como desvalorizadora do humano. Mas, na verdade, esta questão da subjetividade em seus livros já tinha suscitado críticas por parte do Eduardo Prado Coelho, por exemplo, dizendo que Virgílio Ferreira se mostrava refratário, por exemplo, ao estruturalismo ou à psicanálise, pensamento incontornável do seu tempo. Sendo tão diferentes, o que há neles de comum? Um redimensionamento do humano que se poderia resumir em uma pergunta: quem o homem pensa que é? Cheia de ecos nietzschianos. A eles, Virgílio Ferreira responde convicto, e cito Virgílio Ferreira: qualquer nova ordem que se apresente, encontrar-se-á sempre como evidência fundamental a nossa condição, a condição do homem, o nascermos, o podermos dizer eu, ou seja, o sermos livres e, finalmente, morrermos. Ora, foi ele quem afirmou sobre Rumor Branco, romance do Almeida Faria. Não parte assim bem Almeida Faria do que diz para o modo de dizê-lo. O que lhe é presente e opressivo dir-se-ia não ser um tema, mas o obscuro abalo, indizível perturbação, alarme longínquo que se vai exprimir por um turbilhão de palavras e se há de depois esclarecer, ou não, numa verdadeira história. Parece evidente que se exprime aqui uma outra relação entre escritor e língua, entre sujeito e linguagem. Uma relação menos assertiva, mais expectante, humilde, titubeante. Uma relação de um sujeito que não se considera dono da linguagem, mas atravessado por ela. Já me encaminhando para o final, termino com 2 citações do Rumor Branco, retiradas do começo e do fim, bem próximo do fim, respectivamente. A primeira citação. Uma voz intersticial. Há trevas à tua volta e tu não és. Serás um dia. Por sobre este vazio orbe, a luz pesa milénios em sua ansiada ausência e à superfície dos rios invisíveis o presente galopa arrepiadamente. Se fosses, verias que sem ti o globo é cego. Fecho citação. Citação segunda, já encaminhando para o final do Rumor Branco. 21 de junho. Escrever como derradeiro desafio. Desejo de construir deitando tudo abaixo. Escrevo como se fosse chorar
ou dar um grito largo, ou emudecer. E isso se nota no que escrevo. Esse fim de mim e começo de mim. Sinto que uma planta germina em mim e seus ramos crescendo são meus braços crescendo. O mundo, árvore do paraíso, aqui, em ti. Fecho aspas. Ora, depois deste passeio, em que eu, na verdade, trouxe uma crítica ao romance de Humor Branco, via, em grande parte, sobre o pensamento virgiliano, eu agora quero finalizar com 2 pequenos parágrafos, que são os seguintes. Mas aquilo em que Rumor Branco mais surpreende e desestabiliza o campo da crítica naquele momento em Portugal e o faz manter-se um texto reverberante hoje, é o facto de se tratar de um romance caracterizado, acima de tudo, por uma atmosfera, uma ambiência, um Stimmung, aquilo que os autores como Rancière e Gombrich têm acentuado e cuja leitura não se esgota no exercício crítico do comentário. Trata-se do poder impessoal da escrita, ato composto de uma ação voluntária, escrever um livro, e o processo involuntário de que tal ação se faz acompanhar. Um excesso sem lugar definido, que produz o efeito de um fio perdido, o fio perdido do romance, a mais do texto, não circunscrito por estruturas nem categorias, mas acontecimentos sensíveis, impessoais, que vibram e atuam sobre o leitor. É isso, obrigada. Madalena, muito obrigado por sua fala também bastante instigante, como foi a do Cláudio, né? Apesar das temáticas diferentes, eu consegui anotar aqui alguns pontos de encontro, mas sem mais delongas, né? Eu vou passar aqui as palavras, vou dar a palavra aos nossos alunos e alunas aqui, né? Meu Deus, mas são tantas perguntas. Olha, então, para os dois, que fica até difícil a gente selecionar aqui. Mas então, eu vou ver aqui, por exemplo. Não sei se o Pedro pode projetar aqui, da Norma Lima, que é a primeira pergunta que eu estou vendo aqui. Isso, obrigado, Pedro. Nas literaturas africanas de língua... Professor Cláudio, né? Nas literaturas africanas de língua portuguesa, o indicativo de suas origens, muito mais do que referenciar as nacionalidades, não seria importante traço de diferenças, inclusive internas? Firmou aqui, né? Quando acabou, firmou. Quero pedir desculpa por aquela série de opções, né? Mas acho que agora firmou. Não foi por falta de pagamento, eu paguei, né? Mas, veja, Norma, aí você fala desse indicativo das origens ser mais interessante, é isso? Que as nacionalidades. Eu vejo o seguinte, quando você fala não é que eu fale em nacionalidades, né? Como essas diferenças. Isso foi, de alguma forma, esse modelo foi, de alguma forma, imposto. De alguma forma, não. Ele foi imposto lá atrás, né? Historicamente, e aí, tá bom, se a gente falar em origens, nós estaríamos caindo numa contradição, porque essa origem, propriamente, ela vai caminhar para uma diferença, porque são origens diversas, né? Não sei se foi isso que você falou em relação às diferenças, um indicativo de diferença, é isso? Então, essas origens, elas poderiam ser apontadas, sim, mas inevitavelmente, elas vão cair também numa diferenciação, porque se você pensar o Brasil em termos de fluxo escravista no Brasil, você tem, desde de países
como a Nigéria, né? Países do norte da África, passando pelo centro e chegando ao sul da África. Então, houve várias origens aí, que essas origens em si, elas já trazem a inscrição dessa diferença. Então, eu acho que se a gente apontar para as origens, nós vamos também refutar um posicionamento de uma totalidade africana. Tá? Acho que é um caminho, sim, tá? Além da nacionalidade. Tá? Eu falei a nacionalidade por uma questão da colonização europeia, né? de ter sido essa colonização europeia predominante. Mas se a gente apontar também para as origens, quer dizer, de dentro para fora, em vez de fora para dentro, né? Se a gente apontar nesse sentido, acho que o resultado também será o mesmo, o resultado vai ser na diferença. E talvez seja mais contundente, ou seja, mais um ato maior de resistência, inclusive, do que a própria nacionalidade. Ok, Cláudio, obrigado. Então, eu vou intercalar, não, uma pergunta para um e pergunta para outro, tá certo? Agora, esta aqui da Norma Lima, para a professora Madalena, não me parece exatamente uma pergunta, mas é um comentário aí, se a professora Madalena puder comentar, né, fazer uma réplica ao comentário. Não estou privilegiando a Norma Lima, que foi a primeira pergunta para a professora Madalena, que parte para baixo. Então, a Norma Lima comenta: professora Madalena, muito pertinente essa revisão do neorrealismo como perspectiva ideológica que apartou algumas produções. A literatura de Cabo Verde, de 30 a 60, também sofreu com essa questão. A senhora gostaria de comentar, por favor? Sim, gostaria, sim. Sim, Norma, posso imaginar, não sou conhecedora dessa questão específica que você traz, da literatura cabo-verdiana, mas não é nada de admirar que isso tenha acontecido. Há muitos relatos muito interessantes daqueles nomes que eu frisei, não é? O Eduardo Lourenço, por exemplo, tem páginas super interessantes na Heterodoxia, por exemplo, que foi o primeiro livro dele, que tem um tom mais ensaístico, em que ele fala que era realmente um problema existencial, não é? Não ser neorrealista naquela altura, porque não ser neorrealista era entendido como ser parte da situação política de então, que era o salazarismo e a ditadura, que é um verdadeiro absurdo, não é? Quer dizer, você ter que ou uma coisa ou outra. Então houve sim, isto é evidente, que não significa com esta observação condenar o neorrealismo, não é? As coisas são sempre mais complexas do que aquilo que parecem. Há muitos livros neorrealistas, muito diferentes entre si, mas há que reconhecer que realmente o neorrealismo também adotou uma vertente um pouquinho aprisionante e que não soube reconhecer outras vertentes, outras possibilidades literárias de pensamento. E então o Virgílio Ferreira, que começou sendo um autor próximo ao neorrealismo, se afastou e fez acompanhar a obra romanesca dele de uma produção ensaística concomitante, em que ele refletia exatamente sobre esses gestos, sobre essa ética. Claro que ele foi muito criticado, não é? Muito criticado mesmo. Embora não tenha cedido, mas foi muito criticado, não é? Eu acho muito importante a gente pensar isso, e me pareceu que era um debate, embora eu já falado de um livro da década de 60, um debate que está presente de alguma forma hoje na contemporaneidade, não é? E que é importante as pessoas perceberem que há modos diversos, que nós não podemos perder de vista o estatuto artístico do texto literário, não é? Este é um ponto que me parece absolutamente pertinente. E como tal, e como tendo esse lado artístico, como sendo a arte algo indefinível e construída a cada momento, nós temos que ter essa abertura, por mais que o texto faça referências concretas, não é? Por mais que o texto tenha até eventualmente uma mensagem, o texto é um texto em diferido, nós lemos o texto sem a presença do seu autor,
não é? E nós lemos o texto de variadíssimas formas possíveis. Então, pelo menos isto é isto que eu pratico enquanto professora de literatura e me parece uma riqueza, não uma insuficiência ou alguma coisa a menos que o texto literário tivesse. Obrigado, Madalena. Então, agora eu vou pedir aqui ao Pedro para enfatizar a pergunta do nosso colega aí, professor Paulo Oliveira, como você para o professor Cláudio, né? E a pergunta do professor Paulo foi assim comentada, né, pela Adriana Bastos, logo abaixo, assim, uma ótima pergunta, professor Paulo. Então, essa pergunta parece que demanda uma resposta que é desejada por muitos, né? Então, como você se posiciona diante dessas tentativas de caracterização da literatura como afro, negra, afro-brasileira ou negro-brasileira? Vamos lá, né, Paulo? Veja, isso ainda é um conhecimento, um estudo em construção. Né? Não é que eu vá ficar em cima do muro, não, mas é um estudo em construção. Eu acho que hoje eu estou tendo elementos para te dizer que eu estou próximo de refutar essa ideia de afro-brasileiro, né? E sim dessa perspectiva que eu apresentei, que seria uma perspectiva de uma literatura negra, né? Não sei se negra brasileira, mas de uma literatura negra, com essas determinadas especificidades. Mas me afasto de uma interpretação que dê a uma literatura afro-brasileira ou afrodescendente, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho muito mais como uma revisão dos novos tempos que propriamente uma realidade, né? Acho que é uma revisão que não está apoiada, acho que é muito mais uma vontade que propriamente uma realidade, tá? Quanto à afro-brasileira. Então, eu tenderia a acreditar numa literatura negra, mas, como eu falei, acho que ainda estamos muito no início, é uma construção ainda que merece um aprofundamento maior. E, como eu disse no começo da minha fala, são apontamentos, né? Então, a gente precisa ainda complexizar isso mais e mais. Agora, para a professora Madalena, também não é uma pergunta, é um comentário aqui do professor Paulo ainda. Ele fala: isso é muito importante de ser dito pela Madalena. O estatuto artístico do texto literário não pode ser esquecido. Você gostaria de fazer um comentário, Madalena? Nunca perco uma oportunidade para reforçar esse aspecto. Então, já vou aproveitando, como é evidente. Eu acho que é isso. O Paulo certamente está muito próximo de mim nesse pensamento, porque o que é importante, então, frisar, né? É que, se é um texto que tem o seu estatuto de arte, e já que não podemos definir a arte nem a literatura como algo imutável e eterno, basta ver as acepções que esse termo já assumiu ao longo da história, não é verdade? O primeiro deles, o mais importante, foi justamente deixar de significar, no final do século XVIII, o conjunto da cultura letrada para passar a ser uma literatura com caráter imaginativo e autoral. Se isto não mudou até hoje, né? Nós continuamos nadando nessa abertura que foi feita pelo romantismo, é sempre bom a gente lembrar. Claro que houve mais acentos aqui, mais acentos acolhi, mas isto é o que nos permite estarmos aqui a conversar, aliás. Né? Então, assim, eu acho muito bom que a gente saiba lidar com o texto literário, não de uma forma objetiva, no sentido de haver uma resposta certa, né? Uma única possibilidade de entrada, uma única leitura. E que a gente, enquanto professores, né, que somos aqui, a gente convida os leitores a lidar, os nossos alunos, a lidar com o
plurissignificado, a ambiguidade, porque isso não facilita, isso, pelo contrário, complexifica a abordagem, entendeu? Então, nós temos que sempre analisar mais, cada vez mais. Um texto, ele permanece aberto para que outro leitor, com outras indagações, com outro repertório, uma outra situação de leitura, possa ver nele, enxergar nele coisas que outras pessoas não viram. Então, isto não é uma riqueza espantosa? Eu me parece que é, né? Que, aliás, além de rico, gera, né, um dissenso, e gerando um dissenso, gera um respeito à diferença, que é uma prática democrática. Então, proporcionar aos nossos alunos a diferença em sala de aula é um exercício de prática democrática. E eu acho que ele é muito importante de ser praticado. E é isso que eu diria. Obrigado, Madalena. Eu posso pedir ao Pedro para fazer a gentileza de já projetar aí o link para a palestra de conferência de encerramento, né? Enquanto nós aproveitamos ao máximo o nosso tempo aqui para ouvir os nossos interlocutores. Então, depois você coloca, Pedro, por favor. A Elisa Magalhães faz também uma pergunta aqui para o professor Cláudio. A ênfase na expressão politicamente correta infere qual tipo de concepção literária? Ela por ela mesma, sem descortinar suas relações opressoras, dominadoras e elitistas? Você pode repetir? Eu não sei se o Cláudio vai conseguir projetar aqui, porque eu pedi para ele fazer uma coisa. Eu vou repetir. A ênfase na expressão politicamente correta infere qual tipo de concepção literária? Ela por ela mesma, sem descortinar suas relações opressoras, dominadoras e elitistas? É uma pergunta da Elisa Magalhães. Oi, Elisa, aí esse termo que você usou, pode repetir, Manuel? Em série? Estou tentando voltar aqui. Aqui deu uma congeladinha na tela. Não. A ênfase na expressão descreveu agora, politicamente correta. Infere qual tipo de concepção literária? Eu acho que quando a gente fala no politicamente correto, acho que não tem como nós fugirmos de um estar no mundo, né? Que é o estar contemporâneo, que é o estar da sociedade contemporânea, desse contexto de uma cultura pós-moderna. E aí, nesse sentido, esse politicamente correto, ele está inscrito historicamente. Eu não vejo nada, eu não consigo ver nada que não seja inscrito fora da história. Então, ele está inscrito na história, e aí, nesse sentido, ele vai ter essa conotação de resistência, de revisão, sobretudo, né? Acho que mais revisão até do que resistência. Então, eu não consigo separar o termo e tudo que envolve, né, o politicamente correto dessa perspectiva histórica, né, de uma perspectiva de que está inscrito numa linha da sociedade, né, que a sociedade está posta. Cláudio, agora uma pergunta aqui da Júlia Almeida Baranski, aqui, né? Professor Cláudio, não entendi a menção ao panafricanismo como corrente que, da mesma forma como o eurocentrismo, apaga as diferenças entre os países africanos e seus diversos povos. Não sei se dá para o Cláudio projetar, para o Pedro projetar para você. Júlia Almeida Baranski. A pergunta deu para você aqui? Sim. Tá. Júlia, tudo bem, Júlia? Bom te ver aqui. Quando se fala no
panafricanismo ou no eurocentrismo a gente pode falar aí como sinônimos, porque o eurocentrismo ou o etnocentrismo, neste caso, partindo da ideia de que o panafricanismo foi algo construído, eu não falo construído, foi algo inventado, né, por esse eurocentrismo. Então, o panafricanismo é uma ideia que vem de fora para dentro. E aí, qual é esse fora? Né? Eu chamei de excêntrico. Esse fora é justamente o eurocentrismo. Então, a partir do eurocentrismo, a partir de um etnocentrismo, você vai ter o panafricanismo, que nos faz perceber uma ideia, né, de uma África utópica, para lembrar aí um grande verso do Caetano Veloso, né, em Sampa, né, em que ele fala Panaméricas de Áfricas utópicas. Né? Então é isso, Panaméricas e Áfricas utópicas. Essa África do pan-africano, né, essa África absoluta, é uma África utópica. É uma África utópica quando vista de dentro, e é uma África utópica que foi imputada por quem está de fora, no caso, esse eurocentrismo, esse europeu. E nos fez acreditar, e nos faz acreditar nessa ideia de uma África utópica, a partir do panafricanismo. Ok, obrigado, Cláudio. Agora vou me permitir fazer uma última pergunta à professora Madalena. Madalena, levando-se em conta as dissonâncias envolvendo o rumor branco com relação ao existencialismo e o neorrealismo, isso não indicaria uma característica metanarrativa intencional do autor que seria problematizada pelo prefácio de Virgílio Ferreira? Eu sei que você, quando eu estava preparando essa pergunta aqui, você estava falando que a obra não se esgota na questão da meta-referencialidade, mas eu já tinha feito a minha pergunta aqui, que eu fiquei com essa, quando eu li um pouco sobre a obra, né, para me preparar para fazer a pergunta, isso me veio à cabeça. Não sei se você queria falar um pouquinho. Sim, eu gostaria de falar, claro, mas me explique melhor o que é que você exatamente está perguntando, que eu não sei se foi claro para mim. Tá certo, né? Levando-se em conta as dissonâncias envolvendo o rumor branco, com referência ao existencialismo e ao neorrealismo, isso não indicaria uma característica metanarrativa intencional do autor que seria aprofundada pelo convite ao Virgílio Ferreira para fazer o prefácio? Não sei. Eu acho que o prefácio do Virgílio Ferreira denota um desconforto com o rumor branco. Eu acho que o rumor branco foi mais além do que aquilo que o Virgílio Ferreira tinha ido com os seus romances introspectivos, romances de primeira pessoa. Eu acho que o rumor branco foi, assim, uma lufada de ar fresco na literatura portuguesa. E, inclusivamente, eu acho que é uma lufada de ar fresco que o próprio autor, Almeida Faria, não conseguiu manter nos romances posteriores. Mas é um romance de um garoto de 19 anos, com uma escrita de uma potência absoluta, muito poética, né? E eu acho que, justamente, uma das grandes... vantagem é um nome horroroso para falar de arte e de literatura. Uma das grandes riquezas, né, para mim, do Rumor Branco, é que justamente ele não se deixa circunscrever também pelo existencialismo do Virgílio. Percebe? Quer dizer, ele chama o Virgílio para escrever o prefácio, né? Mas no prefácio, o prefácio não é uma total sintonia. E mesmo ele diz, no texto do Rumor, cita-se o Virgílio Ferreira, o romance Aparição, como assim, questões ontológicas, questões de subjetividade, sim, mas nós não estamos exatamente no mesmo caminho. Então acho que não é uma sintonia de jeito nenhum. Há um atrito ali, é esse atrito justamente que me interessa. Percebe, Luís?
Respondi? Não, respondeu sim, mas acho que o prefácio acaba problematizando bem mais a obra, né? Mas você sim, concordo com você. Olha, obrigado, Madalena. Olha, eu gostaria de pedir desculpas a todo mundo que escreveu perguntas ótimas aqui, mas o tempo eu tentei esticar ao máximo, tentei que fossem perguntas equânimes, né? Quantidade, pelo menos, né? 3 perguntas para cada um de vocês, pelo menos. E agradecer demais a presença de vocês e dizer a Madalena que nós também ficamos tão emocionados quanto ela, né? E isso é muito importante a gente registrar, né? Que o nosso campo de estudos é das ciências humanas, então nós fazemos ciência, né? Fazemos literatura, trabalhamos com linguística, né? Do ponto de vista científico, mas com toque das humanidades. E é muito importante a gente se registrar a tristeza que nós temos por perder pessoas, de modo geral, como estamos perdendo, mas perder também essas pessoas que foram e são tão importantes para o nosso mundo das letras, não é? Não é? Então, e falar para o Cláudio que também a palestra dele foi ótima, maravilhosa, e nós conseguimos entender tudo, apesar dos probleminhas técnicos que ocorreram, que escapam ao nosso controle. E por isso eu queria agradecer muito vocês por tudo isso, por esses debates fantásticos, essas respostas ótimas que vocês deram. E eu gostaria de ter tempo, não só para ter mais verbalizar as perguntas que fizeram, as outras, mas também para fazer as conexões. Por exemplo, né, uma que eu vi assim, entre o que o Cláudio apresentou e o que a Madalena também apresentou, a questão da inapreensibilidade da literatura, né, com relação a rótulos, com relação a questões ideológicas e tudo mais. Por mais que isso esteja presente no discurso literário, a gente percebe pela fala de vocês, né, respeitadas as diferenças das obras e dos autores, do tempo também, né, das obras e dos autores, mas a gente percebe essa questão, e eu gostaria tanto de ter explorado mais, mas não vai dar. Mas fica aqui o meu registro e o meu agradecimento por esta tarde tão fantástica, nessa mesa tão produtiva que foi. Estou muito feliz mesmo e agradecido a Shirley, ao Paulo e ao Pedro, a todos os organizadores, né, por essa oportunidade. E agora nós temos que encerrar. Já avançamos um pouco. Me desculpem aí. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Obrigado, Manuel. Obrigado, Madalena. Obrigada a você também, Cláudio. Que puderam assistir aqui. Tem muita saúde e paz para todos nós. E agora vamos partir para o outro evento, né? A conferência de encerramento. Obrigado, então. Obrigado.